Receba então, pastora Vanessa Malafaia. Glória a Deus. Boa noite a todos. Estamos aqui de novo mais uma vez. Quem estava aqui mais cedo? Deixa eu te ver. Glória a Deus. Hoje é um dia de milagres, um dia de superação, um dia profético para definir o nosso ano de 2025, amém? Glória a Deus. Como o pastor me apresentou, eu sou Vanessa Malafaia, sou pastora lá da Sara Nossa Terra Sede. Pediram para avisar para vocês que a pastora está bem. Só foi uma crise de labirintite, ela já está bem lá, já está sendo medicada, está repousando, mas ela está bem, não precisam se preocupar, amém? Glória a Deus, Deus está cuidando, Deus enviou os anjos para servi-la nesse momento, e está aqui também para trazer uma bênção para você também, amém? Então vamos orar para começar? Feche seus olhos. Faça silêncio. Peça para a pessoa que está do seu lado não falar com você nesse momento. Fala agora, os meus ouvidos estão disponíveis para ouvir a voz de Deus. Pai, em nome de Jesus, te louvamos por essa noite profética. Uma noite de celebração, uma noite de milagres. Ó Deus, convidamos o seu Santo Espírito para falar aos nossos corações. Nós entregamos tudo para Ti, Senhor, para recebermos uma porção nova, um óleo fresco, para Te servir e Te adorar, ainda mais nesse ano de 2025 que começou, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, estou aqui, sou a pastora Vanessa Malafaia, estou lá em Brasília, na sede, com os bispos Lucas e Priscila, e Robson e Lúcia. Estou com os bispos Lucas e Priscila há 17 anos, fazem agora, em janeiro, que chegamos em Brasília, mas eu me converti no Rio de Janeiro, que eu sou carioca, eu me converti no Rio de Janeiro há 24 anos atrás, idade de muitos aqui, talvez muitos não tinham nascido. Os pais do meu esposo, eles foram abrir uma igreja no meu bairro, e eu fui resgatada, e Deus começou uma obra na minha vida, e através da minha decisão por Jesus, Deus não terminou o que Ele começou em mim apenas, terminou em toda a minha casa, em toda a minha família. E estamos casados aí há 17 anos, temos 2 filhos lindos, Pedro de 12 anos e Felipe de 4 anos, e é um privilégio estar aqui com vocês. Agradecer mais uma vez o convite dos pastores, Aguinaldo e Andréia, meu amigo, meu irmão, Bispo Daniel Goulart, que nos indicou. Espero corresponder essa indicação. Conheci um pouco de alguns que estavam lá no acampamento de BH. Quem estava lá? Deixa eu ver vocês. Foi benção, foi poderoso, né? E lá que a gente ficou amigos. Agora eu sou amiga dessa igreja toda. Vocês moram já no meu coração. Glória a Deus. E hoje eu quero falar com vocês, perdoe a voz, que é a terceira palavra de ontem para hoje que a gente ministra. Nós estávamos em Santa Bárbara do Oeste, desde ontem viemos para cá, e Deus tem nos usado de uma forma poderosa. É muito bom estar entregue no reino de Deus, amém? Quantos querem estar entregue no reino de Deus nesse ano de 2025? Glória a Deus. E o tema da minha palavra é: só supera quem ama. Quem quer superar esse ano? A medida daquilo que você vai superar. Quem supera não para, não é verdade? Quem supera não para. Quem parou é porque diante de um desafio decidiu não superá-lo. E esse é o ano da superação, que você jamais vai ficar na beira do caminho, você vai até o fim, amém? E eu vou falar sobre
quando você ama, você supera. O amor é o segredo da entrega. Quando a gente vê uma passagem da Bíblia, que está em Lucas 7, 47, não precisa abrir, eu vou resumi-la, eu vou abrir uma outra passagem. A gente vê uma mulher que prepara o melhor dela. Ela prepara aquilo que para ela era mais valioso, que era um vaso de alabastro, de nardo puro, que provavelmente a mãe dela preparou para ela guardar para uma ocasião mais especial, que era o casamento. Aquela época, os enxovais, tudo era preparado para o dia do casamento. E o dia que ela entendeu que Jesus estaria em um lugar, e o que ela precisava estava em Jesus, ela preparou o seu melhor e entregou o seu melhor aos pés de Jesus. E ela foi muito julgada por aquelas pessoas que estavam ali. E Jesus recebeu aquela adoração. Ela quebrou aquele vaso em seus pés, ela lançou os seus pés de Jesus, ela lançou o perfume aos pés, ela beijava, enxugava com seus cabelos. E aqueles fariseus começaram a questionar. Se soubesse quem era essa mulher, ele não permitiria isso. E Jesus falou assim: peraí, eu cheguei aqui, você nem sequer me cumprimentou com um beijo no rosto. E essa mulher está o tempo todo chorando, lavando os meus pés com perfume e com lágrimas. E ele falou: seus pecados foram perdoados, porque quem muito é perdoado, muito ama. À medida, o termômetro do seu amor para com Deus está totalmente associado ao nível da sua entrega. O termômetro do seu amor com Deus está totalmente ligado à sua capacidade de entregar o seu melhor. E às vezes a sua entrega do melhor vai incomodar quem entrega pouco. Aqueles não entregaram nada e se incomodavam com quem entregava tudo. Quem já viu isso aqui? Aqui não tem isso em Mococa, né? Aqui todo mundo entrega o melhor. Quando você entrega muito, incomoda quem entrega pouco. Mas quando você entrega muito, inspira quem também entrega. Aquele momento, aquela mulher tocou o coração de Jesus, porque ela entregou o seu melhor. E para você se relacionar com Deus, para você ter o perdão de Deus, para você poder ter acesso ao Pai na comunhão novamente, Deus teve que entregar o seu melhor, Jesus. Se Deus não entregasse tudo por você, Ele não conseguiria mais se relacionar comigo e contigo. Então a linguagem de amor de Deus é a entrega. E se você quiser tocar o coração de Deus, você precisa aumentar o nível da sua entrega. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Não consegue nem expressar o tamanho do amor de Deus, fala de tal maneira, tão imensurável, que Ele deu o melhor, que foi Jesus, o seu Filho único, a todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida. Então, para você se comunicar com Deus, para você entender a linguagem de amor com Deus, você precisa estar disposto a se entregar. Não tem como você dizer que ama ao Senhor, se entregar pouco ou que sobra para Ele. A Bíblia a gente vê Caim, que entregou o que deu, e Deus rejeitou aquela oferta. Mas quando Abel entregou o seu melhor, Deus se agradou daquela oferta, porque essa é a linguagem de amor com Deus. A gente vê aqui o Arena, cadê o Arena? Quem não é do Arena, mas está nas celebrações aqui, levanta a mão que eu quero ver. Eu vim comunicando mais com os adultos do que com a Arena hoje, porque eu achei que era noite de celebrações. Então eu falei: mas vou botar um tênis, né? Hoje é Arena, não, mas é noite de celebrações, eu me arrumei mais. Então quando eu venho vestida assim, eu comunico
a minha linguagem acaba se comunicando com todo tipo de pessoas, não só com a arena. Mas se fosse um culto normal de arena, eu ia vir mais despojada, né? Como eu ainda prego na arena, ainda estou ali ainda relacionando ali com os jovens. Ainda temos um time forte de arena. Então você vai para a arena mais despojado, porque você quer comunicar. A sua linguagem precisa comunicar. Quando você vai para o culto de domingo, quando você tem adultos, quem trabalha com adultos, com famílias, com casais, você se porta diferente, você se veste diferente. Você quer relacionar com os amigos da faculdade para ganhar empresários, você começa a melhorar a sua linguagem. Você quer acessar novos níveis de pessoas, você começa a se portar, se comunicar. E para se relacionar com Deus, como que eu faço? Para conseguir me comunicar, para chamar a atenção de Deus, para poder entender a linguagem de Deus. A linguagem de amor com Deus para conosco foi o sacrifício, foi a renúncia e foi a entrega. Então, para você alcançar a comunicação com o Senhor, para você conseguir tocar o coração de Deus, você tem que estar disposto a renunciar, sacrificar e se entregar por Ele. E quando você está disposto a fazer isso, você entrega o seu melhor. E a entrega do melhor move o coração de Deus, porque você começa a comunicar com a linguagem de amor dele. Quantos estão conseguindo me entender? E eu falei hoje mais cedo, quando nós soubemos do diagnóstico do nosso filho Felipe, que tem 4 anos e meio, que ele é autista. A gente voltou para casa em lágrimas, em prantos, sem questionar. E eu falei, não, amor, eu quero ficar em casa. Ele falou assim, não, vamos para a igreja, vamos para o altar. Se é para chorar, chora no lugar certo. Se é para chorar, chora no altar. Ah, mas a gente é cristão, pode sentir dor? Sim, Jesus nos preparou para isso. Inclusive nos enviou o nosso amigo Consolador, porque a gente ia passar por momentos de dores. Mas Ele ia dar uma solução, alguém ia te consolar, que é Jesus, que é o Espírito Santo de Deus. E eu comecei a entender que o altar é o lugar onde você entrega tudo e não perde nada. O altar é o único lugar que você entrega tudo e nunca vai perder nada. Você sempre vai voltar com seus feixes. E aquela mulher entendeu isso, e ela estava disposta a se apresentar para Jesus, entregando o melhor. E eu vim aqui hoje para dizer, se você quer superar esse ano, se você quer avançar esse ano, Deus está querendo te cobrar algo a mais, o seu melhor. Você inicia um ano com uma lista de pedidos, você inicia um ano com uma lista de meta, de prioridades. Você faz aquela lista, se deixar é frente e verso. Se for no seu bloco de notas, se você for enviar para o Zap, você vai apertar ler mais, de tanta informação. Mas hoje eu vim te perguntar, e cadê a sua lista de entrega ao Senhor? Você fez o que você está disposto a entregar para Ele esse ano? Eu vou abrir uma turma de curso de casais. Eu vou abrir uma célula naquela rua que não tem. Eu vou fazer evangelismo na minha faculdade. Eu vou entregar mais. Eu vou fazer uma oferta diferente. Eu quero romper no sobrenatural. Eu quero fazer mais. Eu quero entregar mais. Eu vou ganhar uma alma por Jesus por dia. Eu vou pregar o evangelho. Você pode entregar mais. Porque quando você ama muito, você entrega muito. Quando você ama pouco, você entrega pouco. Quando você faz o que dá, você não tem coração grato por tudo que Deus fez por você. Porque para Ele te resgatar, Ele não fez o que Ele podia. Ele se deu por você. Ele morreu por você e por mim. Então não é uma condição. Nós temos um coração devedor. Tudo o que a gente pensar em fazer ainda não chega aos pés do que Jesus fez por nós. E aquela mulher, Jesus falou para ela, porque muito foi perdoado, por isso ela muito ama. O seu termômetro está ligado ao nível de gratidão que você tem por tudo que Jesus fez por você. Quando você se sente muito perdoado, você ama muito. E quando você se sente pouco perdoado, você ama pouco. Eu vim de uma família humilde, muito humilde. Meu pai era analfabeto, minha avó era analfabeto, meus tios eram analfabetos. Eu tinha uma cultura muito difícil, de uma mentalidade muito pequena.
de se contentar sempre com pouco, de às vezes você nem pedir algo que você acha que nem merece. Tem hora que você fala assim: eu queria muito passar no concurso, mas não vou nem me inscrever porque eu sei que não vou passar. Eu queria muito fazer uma faculdade, mas na minha família ninguém fez. Quem sou eu para poder fazer diferente? Eu queria muito casar, mas tá bom casar no civil, porque na minha família todo mundo só morou junto. Então eu só vou casar no civil, por que eu tenho que fazer festa? Não, você vai fazer a festa dos seus sonhos, sim. Você vai ser a primeira a entrar na igreja de véu e grinalda, sim. Você vai ser a primeira a ter uma faculdade na sua casa, da sua família, sim. Você vai ser não só um líder, você vai ser um pastor, sim. Não vai ser só você que vai servir o Senhor na sua casa, vai ser toda a sua família, sim. Porque é direito nosso, é direito seu. Glória a Deus, porque Deus pode fazer infinitamente mais do que você pode pensar que pode fazer. E os pais do Joel foram abrir uma igreja lá em Bangu, num bairro muito humilde do Rio de Janeiro. E ela era médica. Meu sogro tinha 2 faculdades. E ele começou a falar: quem aqui parou de estudar? Esse desafio é terminar seus estudos. Os adultos fazendo EJA, os mais jovens fazendo o EAD lá à distância, que termina em supletivo. E quem estava estudando começou a pensar em fazer faculdade. E eu lembro que eu comecei a falar com meu pai: pai, vou fazer faculdade. Ele começou: para quê? Eu não tenho. Por que você quer ser diferente de todos? Eu lembro que tinha um almoço na minha casa, ele chamou minha avó aqui, ela quer fazer uma faculdade, fala para ela que não precisa. Eu não estou mentindo. Meu marido está aqui de testemunho, parece até. E eu entrei na faculdade. Eu fui a primeira a me formar na minha casa. De toda a minha família, parte de pai e de mãe, eu fui a primeira a ter um diploma, porque eu entendi que eu podia sonhar, e eu entendi que eu podia receber o infinitamente mais de Deus. E eu comecei a orar pela minha família. Hoje minha irmã e meu cunhado, que eu ganhei para Jesus, são pastores da Sara Nossa Terra. Minha irmã mais nova é diaconisa, junto com meu cunhado, que eu também ganhei para Jesus, são diáconos e levitas da Sara Nossa Terra. A minha mãe, que eu também ganhei para Jesus, é uma diaconisa da Sara Nossa Terra. O meu pai, que era um alcoólatra, que vivia em bar, nós orávamos todos os dias. Eu comecei orando, depois convidando as minhas irmãs e minha mãe, e a nossa oração era o seguinte: Espírito Santo de Deus, vai lá no bar agora e traz enjoo da bebida, que o cheiro da bebida incomode ele, que quando ele for beber, o Senhor embrulha o estômago e ele comece a vomitar, que ele tenha nojo do cheiro do álcool, da cerveja. E assim a gente orou por 4 anos, pastor Aguinaldo. Meu pai resistia à minha voz. Ele me buscava em baile funk com a Kombi que ele tinha lotada de amigas, mas quando eu fui para a igreja ele não queria nem me levar, nem que eu fosse. Ele resistiu à minha voz, mas ele não podia resistir o poder da oração. Glória a Deus. Ele não podia resistir à promessa que Deus me deu, que através da minha vida, minha casa serviria ao Senhor. E quando existe uma promessa, meu irmão, pode ter dificuldade que for, você vai superar e você vai alcançar, porque aquilo que Deus começou na minha vida não terminaria em mim, terminaria na minha família. Então, se eu tinha uma promessa, eu não parei de orar. E sabe o que aconteceu? Meu pai chegou em casa, começou a vomitar. E ele falou assim: eu não sei o que está acontecendo. Quando eu vou beber, meu estômago embrulha e eu vomito. Eu sinto nojo da bebida. E a gente, yes, Espírito Santo. Ele resistia à minha voz, mas ele não podia resistir o poder da oração. E todas as vezes que eu passo por dificuldades, eu lembro o que Deus fez comigo e na minha família, e meu coração se enche de gratidão, e eu começo a querer entregar mais, começo a entregar mais. Eu fico: o que seria de mim se Jesus não tivesse me alcançado? Onde eu estaria? Como seria meu futuro? Então, quando me encho de gratidão, eu começo a lembrar de tudo que Deus fez, de onde Ele me tirou, e eu começo a aumentar o nível da minha entrega. Eu quero que você comece a lembrar de onde Deus te tirou.
Eu quero que na sua memória venha tudo que te dá esperança, de onde Ele te tirou, das promessas que Ele já lançou na sua vida, os sonhos que você já alcançou. Comece a lembrar, porque o seu coração precisa se encher de gratidão, porque quando você é grato, você entrega. Quando você é grato, você entrega mais para o Senhor. E hoje Deus quer mais de você e de mim, amém? Esse ano de 2025, Deus quer o nosso melhor. E para entregar o melhor exige risco. Uma vez o Senhor encontrou um jovem que observava os mandamentos, que conhecia o Senhor, que era um jovem bom, mas ele era rico, e o coração dele estava nas finanças dele. E uma vez ele falou: Senhor, mas eu tenho observado tudo, os mandamentos. Jesus falou assim: não, mas falta algo a mais. Falta o seu melhor. No meu coração, no seu coração eu não estou sentado. Quem está sentado aí são as riquezas. Vende tudo e vem. E ele sentiu um peso, se entristeceu e escolheu não seguir Jesus. Ele poderia se tornar um dos discípulos de Jesus. Mas não tem como você se relacionar com Deus dividido. Não tem como você dizer que ama o Senhor e no seu coração não está sentado Ele como prioridade. A prioridade daquele jovem era as finanças. Eu não sei às vezes qual pode ser a nossa prioridade, mas hoje Deus está querendo saber quem está sentado no seu coração. Eu quero mais, porque ou você escolhe Jesus e renuncia o resto, ou escolhe o resto ou renuncia a Jesus. E aquele jovem escolheu o resto, e nós escolhemos Jesus, amém? Mas hoje eu quero falar, que eu quero que você abra comigo rapidamente a passagem que está em Marcos 16, e eu vou acelerar agora, versículo 1, eu vou ler aqui. Passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ir embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Ele, porém, lhes disse: buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, ele não está aqui mais. Vede o lugar onde ele foi posto. Mas ide dizer aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro e de medo, e nada disseram a ninguém. Essas mulheres, elas adoravam a Jesus, elas assistiam Jesus com seus bens, com seu tempo, mas elas estavam frustradas porque Jesus tinha morrido. Elas sempre entregaram o melhor delas, mas Jesus tinha morrido. E eu acredito, aqui fala que elas estavam frustradas, elas estavam atemorizadas, acredito que elas não tinham dormido. Mas ao nascer do sol, bem cedinho, antes do sol nascer, elas decidiram adorar a Jesus, mesmo depois de morto. Elas decidiram ir ao sepulcro, embalsamar o seu corpo. Elas decidiram ainda entregar o melhor, mesmo sem ninguém estar vendo elas. Elas decidiram entregar o melhor, mesmo sentindo dor. Elas decidiram entregar o melhor, mesmo sabendo que ia correr risco de serem presas ou mortas. Elas decidiram continuar adorando a Jesus, mesmo quando todos desistiram de seguir Jesus e o negaram. Quando todos decidiram negar, elas decidiram adorá-lo, mesmo com medo. O que eu aprendo com essas mulheres é que o amor delas era tão grande, que era maior que as circunstâncias que elas estavam vivendo. O amor delas era tão grande que era maior que a dor que elas estavam sentindo. O amor dela era tão grande que era maior do que o risco que elas corriam. O amor dela era tão grande que elas não se importavam com quem estaria vendo. O amor delas era tão grande por Jesus que elas foram para lá, mesmo sabendo que haveria uma pedra
que poderia impedi-la de acessar o corpo de Jesus. Esse é o nosso desafio: amar ao Senhor acima de todas as circunstâncias, entregar o melhor ao Senhor acima de todas as dificuldades. Isso é viver superação, é superar todos os limites que vierem diante de mim e de você. E o que vai definir a sua entrega e seu amor é o nível da sua intensidade de entrega e amor por Senhor Jesus. Esse é o termômetro da sua entrega. E a primeira coisa que eu quero falar: o amor delas era maior que a dor. Se a dor te parar, o seu amor não era tão grande. A dor não pode te parar, a dor precisa te mover. Eu falei isso hoje na palavra da tarde. A dor não pode te afastar do seu propósito, a dor precisa te aproximar, porque é na dor que às vezes a gente faz as nossas melhores adorações, as nossas maiores buscas ao Senhor. Então a dor precisa te aproximar, porque foi através da dor do perdido que o Senhor se aproximou de nós, não afastou. Então essas mulheres, elas não pararam diante da dor. Salmo 122 fala, Salmo 126 versículo 6 fala: quem sai andando e chorando enquanto semeia, em júbilo voltarão, em alegria voltarão, colhendo seus feixes. Sabe o que quer dizer? Está doendo? Não pare. Quem sai andando e chorando, quem vai andando em movimento, em caminho do seu milagre, voltará com alegria e colhendo seus feixes. Não pare. A dor não vai te parar. Esse ano tudo que vier não vai deixar você prostrado, vai deixar você em posição de superação. Eu passei por uma situação esse ano. Meu filho Felipe, esse ano passado, foi diagnosticado, além do autismo, com a epilepsia. Ele convulsionava exclusivamente à noite. Todas as noites ele tinha despertares, e a gente foi estudar porque não adiantava medicação, e ele acordava na noite, e às vezes ele perdia habilidades adquiridas, porque as cargas elétricas vinham e tiravam também aquilo que foi bom, que ele aprendeu. E a neuro passou aquele eletrocefalograma noturno, e já tinha quase um ano que nós estávamos dando anticonvulsivante para ele poder dormir, ele já estava melhor, mas era mais um diagnóstico, era mais um momento de dor. E eu decidi transformar essa dor em um propósito, e eu decidi abrir uma célula para mães atípicas, na clínica que o meu filho tinha tratamento. Eu não fui desafiada pelos meus bispos, eu fui direcionada pelo meu Deus. Eu decidi entregar para Deus, mesmo sentindo dor. E eu comecei esse projeto, e eu tinha marcado uma célula numa sexta-feira de manhã. E o Felipe estava sendo estudado, ainda investigado, para saber se tinha algo a mais além do autismo. E ele estava com a suspeita de ter uma síndrome chamada síndrome de Landau. E a médica dele falou, uma outra médica falou assim: vamos refazer esse eletro, porque para a síndrome de Landau precisa ter uma carga na região temporal e não na epifocal do lado esquerdo, não vou me aprofundar. E ele tinha que fazer uma infusão de imunoglobulina, porque a gente também descobriu uma imunodeficiência, e era em UTI. E eu fiquei nessa fila dessa UTI até que me ligaram numa quinta-feira e falou: saiu, pode vir internar ele 1h. E corremos e levamos ele para o hospital. Era um risco, e a gente decidiu correr esse risco, e naquela noite de quinta para sexta ele ia ser monitorado para saber se tinha essa síndrome de Landau. Então a gente entra em oração, em guerra, em jejum, para poder não ser essa síndrome, e a gente refez o exame, que não era a época de refazer, né? Mas era para saber realmente se tinha mais alguma coisa além do autismo. E resumindo, eu falei: eu vou dormir numa maca, de meia hora precisa vir a enfermeira para monitorar ele, para fazer a aferição da pressão, medir, né, ver a temperatura, e olhar o tempo inteiro para ele não arrancar os eletrodos, que é um desafio. Então eu falei: meu Deus, eu não vou dormir nessa noite, como eu vou dar essa célula de manhã? Primeira coisa que você pensa: então vou remarcar a célula.
Aí eu tenho um marido muito forte, muito incentivador, graças a Deus por isso. Eu falei, amor, acho que eu vou remarcar. Eu tenho uma pastora também que divide esse projeto comigo. E ele falou assim, não, pode ir, eu vou estar aqui, eu vou ficar aqui no hospital com o Felipe, você vai, Deus vai estar com você. Eu falei, amém. Entrei no banheiro, eram as 4 da manhã, e falei, meu Deus, eu estou virada, como que vai ser, me sustenta, e fiquei ali falando com Deus, e Deus falou assim, vai, cuida dos meus, que eu cuido dos seus. Eu saí de manhã, o Joel pediu um discípulo para me levar, para dirigir, porque era 8 da manhã a hora que eu saí do hospital. O exame acabou 7 da manhã. Eu dei a célula, foi poderoso. Deus visitou aquelas mães, tinham 15 mães recebendo o acalento do Espírito Santo de Deus. Voltei para o hospital. No final do dia, saiu o resultado do eletrocefalograma. Mandei para a neuro dele. Ela abriu e falou assim: não é síndrome de Landau, está descartado. E tem mais. Ele foi curado da epilepsia, ele não convulsiona mais. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus. Mesmo na minha dor, eu caminhei andando e chorando e voltei colhendo os meus feixes com júbilo de alegria. Estamos desmamando do anticonvulsivante. Sabe por que meu filho foi curado? Além do poder de Deus, foi porque eu comuniquei com Deus com a minha entrega. Que mesmo diante da dor, eu decidi entregar o meu melhor para Ele. E quando você estiver entregando o seu melhor para Deus, Deus vai cuidar da sua casa, vai cuidar da sua família, vai cuidar dos seus projetos, porque Ele é fiel. E Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu profetizo assim na sua vida também, em nome de Jesus. A segunda coisa, o amor é maior que o medo. Essas mulheres estavam atemorizadas. Todo momento a gente vê que elas estavam apavoradas, atemorizadas, com muito medo. Em nenhum momento o capítulo privou de falar o que elas sentiam. Isso quer dizer que eu e você vamos agir em muitas situações mesmo com medo. O medo vem para querer te parar. Mas hoje Deus vai te encorajar. Porque lá em 1 João 4,18 fala: no amor não há medo. Ao contrário, o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque o medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quando você ama a Deus acima de tudo, você não para diante do medo. As situações que te apavoram hoje não são maiores do que a promessa que há de vir. Então não pare diante delas, não tenha medo, confia no Senhor. Aquelas mulheres estavam apavoradas, elas tremiam, elas saíam cedo, elas sabiam que poderiam ser mortas. Aquela época, aquele sepulcro, ele era fechado com lacre. E elas não sabiam como seria até chegar lá. Elas estavam arriscando a vida, mas elas decidiram amar a Deus, ao Senhor, acima de todas as coisas, inclusive do medo. E ter medo não pode te paralisar. E fazer mesmo com medo, a coragem não quer dizer que você não tem medo. Coragem é você agir mesmo com medo. Elas tiveram coragem. Elas não foram sem medo. Mas o medo, elas decidiram não parar no medo, porque o amor delas era maior do que isso, e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então continue, confia em Deus. E olha que interessante, elas foram e questionavam: e quem vai tirar a pedra? Com certeza uma calculou: meu Deus, se a gente morrer, meu Deus, a pedra vai estar lá, quem vai empurrar? A pedra é fechada, é lacrada. Mas elas prepararam tudo, e elas não sabiam o que ia acontecer, mas elas foram. E quando chegaram lá, a pedra tinha sido removida pelo anjo. Eu vim aqui para te dizer: não pare, porque o Senhor vai mandar os anjos para empurrar a pedra, para você acessar o sobrenatural. Deus vai providenciar. Não pare. Alguém vai remover a pedra para você. Nada vai te parar. O medo te impede de confiar. E quem confia não tem medo. Quem confia não se abala. Quem confia são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Em João 15, Jesus falava: confia em mim, permaneça.
Se permanecerdes, minha palavra permanecer, pedireis o que quiserem, permaneça. Aparece várias vezes no capítulo 15 de João. Ele está querendo dizer resumidamente: confia, porque quem confia, permanece. Quem confia não para. Quem confia continua andando, continua chorando, continua com o objetivo de adorar o Senhor, que Deus vai lá e remove a pedra. Nenhuma pedra vai fazer você parar. Nenhuma pedra que Deus colocou diante de você, uma situação que está diante de você, é para te fazer parar. Não tenha medo. Confia no Senhor. Pastor Aguinaldo contando a história dele hoje, a gente ali, conhecendo um pouco mais da história dele. Quantos anos de caminhada com o Senhor. O que vai te diferenciar em permanecer muitos anos na presença de Deus é o nível da sua confiança ao Senhor. Sua confiança no Senhor vai definir o nível da sua entrega. Por isso que o Bispo Rodovalho tem esses anos inteiros. A gente conversa, o Bispo Fabiano lá, a gente estava lá, fez 30 anos. O Joel tem quase 40 anos de ministério, de vida com Deus. Ele vai fazer 40 anos de vida ainda, mas ele nasceu na nossa terra. E por que as pessoas param no meio do caminho e não querem superar? Porque elas não confiam o suficiente no Deus delas. Você confia em Deus? Você confia no Senhor? Então você vai superar. O medo não vai te parar. A terceira coisa, o amor é maior que recompensa e reconhecimento. Eu preciso correr. Colossenses 3:23 fala: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo o Senhor que vocês têm servido. O amor é maior do que recompensa e reconhecimento. Homens podem não ver o que você está fazendo, mas não é porque homens não estão reconhecendo que Deus não está vendo. E não é porque que você acha que Deus não está vendo, que Deus não está fazendo. A recompensa vem do Senhor. A recompensa vem de Deus. Aquelas mulheres foram de manhã cedo, antes do sol nascer. Elas não estavam preocupadas em quem estavam vendo elas indo adorar. Elas tinham a vontade de adorar ao Senhor. E se você para por falta de reconhecimento, você fazia para homens, mas não fazia para Deus. A sua motivação estava errada. E quando você ama Deus acima de reconhecimento, você faz mesmo se ninguém estiver vendo. E às vezes você olha para o céu, vê aquele tempo fechado, você acha que o sol não nasceu. O sol nasceu. E não é porque você não está vendo que o sol não nasceu. E às vezes nós estamos acostumados sempre a fazermos sabendo se tem alguém vendo, se está tendo algum reconhecimento, se está valendo a pena fazer, se está valendo a pena entregar. E é normal. Os discípulos chegaram para Jesus uma vez e falaram: e nós que deixamos pais, bens, tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar? Às vezes a gente se pega assim. Às vezes a gente olha para isso, você começa a achar que não está valendo a pena entregar. Por que não? Se Jesus morreu na cruz e isso te basta, se isso já não é o suficiente, e é para Ele que você faz, como falou, servir como se fosse para o Senhor, não para homens. Se o pastor Aguinaldo, a pastora Andréia, ou o seu líder não reconhecer e não ver, Deus está vendo. Eles vão falhar, eles não conseguem estar em todos os lugares, às vezes eles não vão conseguir te alcançar, mas Deus está vendo você limpar o banheiro, Deus está vendo você fazer um churrasco, Deus está vendo você servir na mídia, Deus está vendo você ficar no som, Deus está vendo você intercedendo, Deus está vendo vocês ensaiando, Deus está vendo. Então não pare de fazer, porque a recompensa vem do Senhor. E aquelas mulheres amavam acima de reconhecimento, porque elas foram quando ninguém estava vendo elas. E elas não pararam por isso. Continue fazendo, continue servindo. E sabe qual foi a resposta de Jesus para seus discípulos? Ainda nesta vida, 100 vezes mais, e ainda a vida eterna. Não vai faltar nada para você, não vai ficar nada quebrado, nada fora do lugar, nada faltando. O galardão vem, e vem do Senhor. Deus vai mandar te chamar.
Deus vai ligar para mandar alguém te ligar. Deus vai tirar o ímpio para colocar o justo. Deus vai promover o justo para te promover também. Não vai ficar nada faltando na sua casa, na sua família, no seu ministério, nada. Então continue fazendo, porque Deus tem compromisso com aqueles que são entregues no altar. Quando Davi venceu o gigante, ele estava indo servir, levar o lanche para os seus irmãos, ele estava servindo. Quando Samuel chegou na casa dele para ungir, ele era o único que estava trabalhando. José, como escravo, continuou servindo. Inclusive quando ele foi vendido como escravo, ele foi levar um lanche para os seus irmãos. Ele foi servir. E ele foi preso, e ele foi vendido como escravo, e ele serviu no Egito, ele serviu na casa de Potifar, ele serviu na prisão, para depois ele ser colocado como governador. Continue servindo acima de todas as circunstâncias. Continue dando o seu melhor para Deus. Continue fazendo, que Deus está vendo. Dê uma salva de palmas para o Senhor. E a última coisa, o amor delas por Jesus era maior do que as justificativas. Os discípulos desistiram, mas aquelas mulheres não. Mesmo morto, ela decidiu adorá-los. A justificativa que elas tinham, não preciso servir mais ele morreu. Elas tinham justificativa, elas podiam ser presas. Elas tinham justificativas, elas estavam com medos, elas estavam frustradas, elas estavam sentindo dor, elas estavam no luto, mas elas decidiram fazer daquelas justificativas o verdadeiro motivo delas. Quando eu olho para o meu filho, quando passo as lutas, as dificuldades, eu tenho justificativas para falar: vou diminuir a intensidade, não vou poder viajar porque eu tenho um filho especial para poder pregar para outra cidade, eu não vou poder mais dar o meu melhor porque eu tenho um filho que precisa muito de mim, e eu começar a olhar aquilo e ser um motivo e me tornar vítima daquela situação. Mas eu olho para o Felipe e falo: você é o meu verdadeiro motivo para eu servir ao Senhor, porque quando eu cuidar da obra de Deus, Ele vai cuidar de você. Eu tenho um filho adolescente que ama a casa de Deus, e eu olho para ele e falo: meu filho não pode ser uma justificativa para não estar na casa de Deus, porque ele é um motivo para poder seguir os meus passos e os caminhos e deixar um legado. Às vezes tem pessoas que estavam lascadas, que não tinha nada, Deus muda a sorte dela, como eu falei, como a minha vida, e aí Deus vai, me prospera, e eu peço para Ele um emprego para poder servir melhor, eu peço um carro para poder parar, andar de ônibus e poder dar carona para os irmãos, e depois Deus começa a abençoar, começa a promover, começa a dar dinheiro, e eu começo a falar: não tenho mais tempo para ir para a igreja não, estou trabalhando muito. Eu não tenho mais tempo não, porque agora eu casei, e aí não dá para poder dar célula. Aqui não tem isso não, né, pastor? Só lá em Brasília. Glória a Deus por Mococa. Deus seja louvado na sua vida. Mas lá em Brasília tem uns irmãos que fazem isso. O cara não tinha nada e entregava tudo. Agora que ele tem tudo, ele não entrega nada. Sendo que todas as justificativas deveriam ser os verdadeiros motivos, porque ninguém na casa dele foi próspero e ele é. E ele recebeu isso no altar, porque eu disse que quem entrega tudo no altar não perde nada. E Deus prosperou, e Deus honrou. Ele ia a pé meia hora para a igreja, 40 minutos. Hoje ele tem um carro, hoje ele tem emprego, hoje ele tem formação, e agora ele não tem tempo para poder entregar o melhor para ele. Então aquelas justificativas hoje que você coloca para diminuir o nível da sua entrega, são os verdadeiros motivos para você entregar o seu melhor para Deus, porque você tem gratidão pelo que Ele fez na sua vida, e tudo o que Ele fez na sua vida, não foi para te afastar dEle, foi para poder o nome dEle ser glorificado na sua vida, e para poder você servi-lo melhor. Então entrega seu melhor, não pare de entregar, continue fazendo, continue entregando, porque a maior justificativa é o amor que você tem por Jesus. Então a traição, a frustração, nada pode te tirar do altar. E para encerrar, Jesus um dia entrou no barco de Pedro, quando Pedro estava na dor da frustração, e desistiu, e decidiu não superar aquela dor, e voltou a pescar. Olhe para mim. E Jesus entra naquele barco e fala: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E ele fala: eu amo. Ele: então apacenta as minhas ovelhas. Não tem como você dizer que ama o Senhor se você não está disposto a se entregar por Ele.
E ele falou assim: Pedro, em outras palavras, o que você voltou a pescar, meu irmão? Eu te tirei daqui. Há 3 anos e meio atrás eu entrei nesse barco, eu te desafiei a ser pescador de almas. E por que você voltou a ser pescador? Por que você parou? Por que você desistiu? Não era porque ele não amava o Senhor. Jesus amava. Pedro amava Jesus. Mas foi porque ele guardou um barco. Ele tinha um plano B. Vai que não der certo, eu vou guardar um barquinho. Sabe por que você não supera? Sabe por que às vezes você não avança? Porque você tem um barquinho guardado. E hoje ele está entrando e falando assim: tu me amas? Tu me amas? Então me entrega. O plano A é entregar a vida para Jesus. E o plano B é fazer dar certo. Equipe de louvor pode subir. Esse é o ano que você não vai pensar em desistir e nem olhar para as possibilidades de desistência, assim como Pedro. O amor que você tem ao Senhor supera todas as dificuldades, as dores, as aflições que Pedro um dia viveu e decidiu voltar a pescar. O Deus não tem compromisso com o seu passado. Você não vai voltar a ser quem você era. Deus vai te revestir de poder hoje para você ir até o fim, para você superar, para você queimar seus navios, para você fazer dar certo e entregar o seu melhor para o Senhor. Pode sentar, meu irmão. Eu vou te pedir, cadê a galera do som aí? Um pouquinho mais de retorno para mim, que eu estou meio rouco aqui, senão eu tenho a impressão de que não estão me ouvindo, aí eu grito mais aqui, aí não termina a palavra. Acho que melhorou agora, show de bola. Show de bola, maravilha, perfeito. Povo de Deus, nós vamos dar prosseguimento aqui. Serei breve, mas Deus tem mais para falar para você, amém? Fala para o teu irmão assim: Deus tem muito mais para você. Fala assim: você está num lugar sobrenatural. Fala assim para ele: se prepara para viver o melhor de Deus. Amém? Eu quero, sem mais delongas, dar início à minha palavra. Acho melhor dar uma baixadinha, porque senão vai microfonar. Você aumentou demais. Só um pouquinho de retorno, pode baixar. Glória a Deus. Alguém aqui assistiu minha palavra no Tal, no ano passado? Você vai ouvir essa palavra de novo. Eu tinha algumas palavras aqui, mas Deus me moveu para trazer ela. Amanhã eu vou ministrar outra. Eu até resisti o Senhor, mas Ele mandou ministrar essa palavra. E o tema dessa mensagem hoje é imparável. Sabe, é muito comum muitos de nós começarmos projetos e não concluirmos. É muito comum a gente começar uma dieta e quebrar ela na segunda semana. Eu vou fazer 21 dias sem açúcar. Quando dá o 10º, você já está quase convulsionando. A abstinência tremendo assim, igual quem usa crack. E você não conclui aquilo. Outras vezes você faz um voto com Deus de ler a Bíblia toda. E você não conclui e desiste no meio do caminho. Outras vezes você faz um voto com Deus de não cometer mais aquele pecado. Coloca aí o microfone, irmão. Muitas vezes nós paramos no meio do caminho sem terminar aquilo que Deus nos chamou para fazer em diversas áreas das nossas vidas. Algum ano atrás eu tive a tristeza de 2 casais de discípulos se divorciaram, e pessoas que eram líderes na casa de Deus. A aliança foi interrompida, foi quebrada. Eu tenho entendido que
o nosso adversário, ele trabalha ardentemente para fazer a gente parar. Quantas pessoas começaram com você, foram para o mesmo revisão de vidas que você e hoje não estão mais na igreja? Quantos aqui tem uma pessoa de quando você chegou na igreja, ela era do mesmo discipulado que você e hoje ela não está mais na igreja? Quem tem alguém? Quem conhece alguém assim? Parou, interrompeu, desistiu. Quantos conhecem um líder de célula que fechou a sua célula aqui? Parou de ministrar a célula. Em diversas áreas das nossas vidas, nós tendemos a parar. É como se houvesse uma força que nos impedisse de prosseguir. Eu quero avançar, eu quero ir, mas aquilo me força a parar. Na caminhada com Deus, nós nos depararemos com resistências. 1 Pedro 5,8 fala: sede sóbrios e vigilantes, pois o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, rugindo como um leão, buscando quem possa tragar. Passou isso aqui para falar do diabo? Não, eu estou aqui para falar que o poder de Deus vai se manifestar na sua vida e você vai se tornar uma pessoa imparável. Sabe, Deus é Deus. Deus é Deus de aliança, gente. Deus é Deus de alianças. E você está hoje na celebração, você está hoje recebendo essa unção para o ano profético da superação. Mas superar é o que faz parte de pessoas que não param. A gente faz alianças com Deus. Eu fiz uma aliança com aquela mulher ali, ó. Dentre namoro, noivado e casamento, nós temos 23 anos. De casamento, 17. Em alguns momentos, eu senti vontade de mandar ela para a eternidade. Em outros momentos, ela também sentiu vontade de me mandar para a glória. Sentiu vontade de me oferecer em sacrifício ao Senhor, não foi, amor? Meu irmão, nós temos crise no nosso casamento já. Nós erramos, eu erro, eu sou imperfeito, ela falha, ela é imperfeita. Ainda mais somos duas pessoas muito fortes. Mas de repente eu olho para essa aliança e falei: não, o diabo não vai ter esse gostinho de celebrar o meu divórcio, não. Eu fiz uma aliança e eu sou um homem de Deus. Escuta o que eu vou te dizer hoje. O tempo prova os valentes e as suas alianças. Estava conversando com o pastor Aguinaldo, ele estava compartilhando há quantos anos ele caminha com Deus, há quantos anos ele serve a Deus, e eu respeito muito isso, porque eu sei que os anos se passaram e vieram batalhas em diversas áreas da vida dele, e ele não abriu mão de estar nesse altar, servindo a Deus, pregando o evangelho, pastoreando, cuidando de almas. Meu irmão, eu disse para Deus: eu quero ser um imparável. A minha esposa compartilhou algumas lutas. Claro que quando eu falei do casamento, disso, estou falando de muitos anos atrás, de crises, e isso hoje não passa nem pela nossa cabeça. Mas no início do casamento, sim, tem uns, como diz o goiano, uns pega para capar, né, irmão? Umas brigas, uns desentendimentos, uns ajustes. E eu quero te perguntar: você tem honrado as suas alianças? Quantas alianças você fez com Deus, com pessoas, e que foram quebradas? Eu quero hoje construir uma palavra com você, para te fazer entender que Deus te chamou para ser um imparável. Mas existem situações que nos cansam e nos puxam para trás, nos puxam para baixo, para nos impedir de continuar no propósito de Deus para as nossas vidas.
E eu quero começar com o texto bíblico. Deus te fez para continuar, Deus te fez para permanecer, Deus te fez para honrar suas alianças. Se existe alguma área da sua vida que você parou, se tem alguma aliança que foi quebrada, nessa noite Deus te chama para restaurar essa aliança. Nessa noite Deus te chama para te colocar no eixo. Nessa noite Deus te chama para colocar em movimento aquilo que estava parado. E mais, Deus vai te ungir hoje para ser um imparável. E eu vou prosseguir. Eu quero começar com o primeiro texto bíblico. Eu não mandei o texto bíblico, esqueci. Isaías 40, 28. Projeta para mim, versão RA. Isaías 40, 28. Vocês são rápidos no gatilho, eu preciso mandar os versículos. Vamos lá. Do 28 ao 31 eu vou ler. Diz assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Meu irmão, talvez você tenha vivido um ano que te cansou muito em 2024. Talvez você tenha vivido batalhas na tua família, ou na tua saúde, ou nas suas finanças, ou no seu ministério. Talvez você tenha lutado muito e essas batalhas te cansaram. Essa palavra hoje é para você. Escuta o que a voz de Deus te diz hoje: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Seja agora fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Recebe agora a força de Deus. O Espírito Santo está renovando você nesses dias. Você está nessa celebração, você está nessa noite na casa de Deus, e Deus está te revigorando. O texto continua dizendo assim, olha comigo, olha para mim, entende isso? Os jovens se cansam e os moços de exaustos caem. Mas, presta atenção nisso. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Você está apressado, hein, filho? Eu estou no versículo anterior ainda, volta um pouquinho. Aí, campeão, você é um imparável, por isso que você passou rápido, né? Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem. Sabe o que é isso? Mantenha aí. É normal a gente se cansar. Se a Bíblia diz que Ele faz forte ao cansado, é porque em algum momento nós vamos nos cansar. Quem entende o que eu estou dizendo aqui? Vai ter hora, meu irmão, que você vai se cansar. Vai ter momento que a batalha do dia a dia, as injustiças da vida, as dificuldades, as aflições, elas vão cansar você. É natural que nós nos cansemos. Mas o que eu quero te dizer hoje é que quando você estiver cansado, não é hora de parar, não é hora de resistir, não é hora de desistir, não é hora de olhar para trás, não é hora de abrir mão das suas alianças, não é hora de renunciar àquilo que Deus te colocou para fazer, não é hora de desistir de caminhar com Deus, de desistir da tua célula, de desistir do Instituto de Vencedores, de desistir da caminhada cristã. O dia que você estiver cansado, não é para você parar, mas é para você se fortalecer em Deus. Eu quero construir isso com você, porque hoje é uma noite que você vai aprender princípios que te tornam um imparável. A primeira marca de um imparável é que ele está conectado com Deus. É a conexão com Deus que faz de você um homem ou uma mulher imparável. Quando você está conectado com Deus, você recebe de Deus força. Deus é minha fonte, irmão. Deus é a sua fonte. Quando você estiver sem fé, você não tem que desistir. Quando você tiver fé, você tem que dobrar teu joelho e falar: Senhor, eu estou sem fé, me abastece de fé, me fortalece. Eu estou pensando em desistir, mas eu não quero desistir. Então, Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito. Pastor, eu pequei, você não sabe o que eu fiz. Eu estou cheio de culpa.
eu estou cheio de culpa, eu estou cheio de pecado, eu estou me sentindo podre, imundo, sujo, eu estou me sentindo indigno de estar aqui. Ei, olha para mim, escuta isso. A palavra de Deus diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tens um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Se você caiu e pecou, que pena, mas não é para você mergulhar no mundo de vez ou abandonar o altar. Pelo contrário, aí que você precisa mais desse altar, aí que você precisa ser lavado no sangue do Cordeiro, aí que você precisa da palavra de Deus, aí que você precisa da graça, do perdão, da misericórdia. Quem está me entendendo, diga amém. Se você talvez se sinta hoje dessa forma, eu quero dizer que o sangue de Jesus está te lavando de todo pecado. Eu quero dizer que você veio para o lugar certo. Quem precisa de médicos são os doentes, e o médico dos médicos está aqui hoje para te curar, para te limpar. O sangue do Cordeiro está sendo derramado sobre nós essa noite, e você não vai parar por causa de pecado nenhum. Eu declaro hoje a libertação do pecado. Se tem alguém aqui que está escravo de vícios, se você hoje entrou aqui é escravo da pornografia, se você aqui entrou e está escravo de drogas, eu não sei se algum pecado te aprisiona hoje, mas eu declaro em nome de Jesus que você é liberto pelo sangue do Cordeiro e pelo poder da cruz do Calvário. Eu não sei o que tenta te parar hoje, talvez seja o pecado, mas a cruz é maior do que o pecado. Jesus é maior que o pecado. A primeira marca de um imparável é a conexão com Deus. Deus é minha fonte. Faz assim, entrelaça seus dedos e fala assim: conexão com Deus. É a primeira marca de um imparável. Comece a orar mais, comece a buscar mais a Deus. O dia que você pensar em parar, o dia que você pensar em quebrar uma aliança, lembre-se, está faltando conexão com o Altíssimo. Olha para os céus e fala: Senhor, nessa noite eu quero ser conectado ao céu, eu quero ser conectado ao teu trono. Derrama sobre mim o teu Espírito, enche-me de ti, para que eu possa permanecer e prevalecer em nome de Jesus. Segunda marca de um imparável, fala comigo: renovação de forças. Próximo versículo diz assim, passa o próximo, volta, mais uma vez, volta o 29. Faz forte ao cansado e multiplica as dores do que não tem nenhum vigor. Passa. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem. Passa. Mas, aleluia, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Olha isso, renovação de forças. Eu quero declarar que Deus está renovando essa igreja. Deus está renovando cada homem, cada mulher, cada jovem que entrou aqui hoje. Se você está cansado, se o ano de 24 foi um ano de muitas batalhas, se você entrou talvez aqui incrédulo, eu quero declarar que você é fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Olha que forte isso. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Esse texto, pastor, é o texto do meu ano de 2025. Quando você cansar, quando você estiver fraco, não é hora de desistir, é hora de se fortalecer em Deus. É hora de renovar as suas forças no altar. É hora de renovar as suas forças derramando lágrimas. É hora de falar: líder, ora por mim, põe a mão na minha cabeça, ora por mim, eu estou mal, estou em crise, eu preciso conversar, me dá um atendimento individual, me dá uma luz, fala comigo. Quando se cansar, não desista, renove as suas forças. Volta para mim aquele texto. Eu vou para a terceira marca de um imparável. Pessoas que aprendem a se conectar com Deus, pessoas que aprendem a renovar as suas forças, pessoas que entendem esses princípios, não
param, não desistem, não quebram as suas alianças. Notem que eu não falei que elas não se cansam, eu disse que elas não param. Olha para o teu irmão e fala assim: você é um imparável. Fala: Deus está te fazendo um imparável. Fala assim: eu também sou imparável. Segura a mão do teu irmão, de os dois lados, levanta a mão dele e fala: nós somos imparáveis. Aleluia! Eu gosto dessa palavra. Quando eu li esse texto, Deus falou muito forte comigo. Está vendo essa palavra aqui? Fala comigo: esperam. Ela saltou do papel assim, ó. Às vezes Deus faz isso conosco, quem lê a palavra, quem gosta dela. Você está lendo a palavra e às vezes é um texto que você já viu milhões de vezes. Eu já vi várias vezes esse texto, eu já vi várias palavras sobre ele, eu já li ele várias vezes, já preguei sobre ele. Mas quando eu li esse texto, essa palavra esperam, ela fez assim, ó, ela ampliou. Sabe quando você dá o zoom numa imagem? O zoom foi só nessa palavra: esperam. Ah, Deus, eu tenho dito isso muito para os meus discípulos, para minha esposa: eu espero o melhor de Deus. Sabe quando as pessoas desistem de um casamento? Não é quando elas assinam o divórcio. Sabe quando uma empresa fale? Não é quando ela entra em concordata. Sabe quando um líder desiste do seu ministério? Não é quando ele chega para o líder dele e fala: estou entregando. Olha para mim. Essas coisas acabam quando acaba a expectativa. Fala comigo: expectativa. Não, fala com mais sério, diga expectativa. Se não tem mais expectativa, o casamento vai ser bom, ele acaba. Se não há mais expectativa que a empresa pode ter futuro, dar lucros, ela acaba, já acabou. Se o líder não tem mais expectativas do ministério dele, acabou. Eu quero te ensinar um princípio. Eu nunca permito que as circunstâncias, isso é um segredo meu, eu nunca permito que as circunstâncias roubem as minhas expectativas. As minhas expectativas estão em Deus. Os que esperam no Senhor, eu espero em Deus. Eu posso estar passando a maior batalha da minha vida, eu espero que Deus vai me tirar daquele deserto. Eu posso estar passando uma dificuldade financeira, eu espero em Deus, porque eu creio que Ele é o meu provedor. Eu posso estar vendo uma batalha no meu ministério, eu espero em Deus que Ele me ungiu, e aquilo vai passar, e eu sou uma árvore frutífera. Eu aprendi a esperar no Senhor. Quando os nossos líderes falharem conosco, quando situações injustas acontecerem, quando a vida bater na gente, porque a vida é injusta, lembre-se de depositar as suas expectativas no Senhor. Todas as pessoas, todos os ambientes, todos os relacionamentos, todos os negócios que perdem a expectativa estão fadadas ao fracasso. Eu vou repetir isso: tudo que não tem expectativa está fadado ao fracasso. Você não pode viver sem expectativas. Tem expectativa em Deus, tem expectativas para esse ano. Escreva seu livro dos sonhos, espere algo bom de Deus. Hebreus 11:6 fala isso. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Não basta ser crente, não basta crer que Ele existe, é preciso ter a expectativa de que Ele é seu galardoador. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Eu quero que você creia, que Deus te enche de expectativa. Comece a sonhar, sonha com esse ano, sonha que Deus vai fazer algo na tua vida, sonha que Deus vai fazer algo na tua família, sonha, jovem, sonha que seus pais vão se converter. Líder, sonha com a tua ordenação, com o crescimento da tua equipe, com a formação dos seus 12. Ei, sonha que teu casamento vai ser melhor, sonha que seus filhos vão estar no altar,
sonha em ter o maior faturamento da história da tua empresa, sonha, meu irmão, projeta, olha para o futuro, começa a crer, expectativa. Escreve teus livros dos sonhos, escreve os seus projetos, seus alvos, suas metas, porque isso mostra que você tem expectativa. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu amo minha mulher, essa mulher é uma mulher de fé, ela é cheia de expectativas. Ela falou: esse ano eu quero reformar a casa, esse ano eu quero viajar para os Estados Unidos, esse ano eu quero viajar para comemorar nosso aniversário de casamento, esse ano ela tem expectativa de tudo. Às vezes eu começo a olhar e eu falo: Senhor, a mulher que tu me deste, eu falo: amém, amor, nós vamos fazer tudo isso aí, a gente só precisa orar mais um pouco. Mas sabe o que nós ensinamos? Eu falo isso para os meus discípulos: sonhe alto, sonhe grande, tão alto e tão grande que você não possa conquistar, até que você se torne a pessoa que pode. Eu vou repetir isso, talvez você não tenha entendido. Sonhe alto, sonhe grande, tão alto, tão grande que você não possa conquistar, até que você se torne a pessoa que pode. Isso é expectativa. O imparável não perde as suas expectativas. Está tudo contrário, mas ele não deixa de crer. Abraão foi assim, o pai da fé. Deus deu uma palavra para ele, essa palavra gerou uma expectativa. A palavra de Deus é a maior geradora de expectativas no homem. Não há nada que gere mais expectativa no homem do que a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A expectativa é um princípio da fé. Eu declaro que Deus está te dando sonhos nesse momento. Deus está restaurando sonhos. Você tinha sonhos para a tua vida profissional, sonhos para a tua vida financeira, você tinha projetos para a sua vida emocional. A sua fé, talvez para seu ministério ela falhou, talvez você tenha perdido as suas expectativas. Eu declaro em nome de Jesus que é uma noite de ressurreição de sonhos, é uma noite de ressurreição de expectativa, que a palavra de Deus, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que discerne juntas e medulas, espírito e alma, possa gerar fé no teu coração, e você se encha de expectativa, em nome de Jesus. Eu tenho muitos princípios aqui, muitas marcas, na verdade, do imparável, mas eu quero parar nessa última aqui. A última marca de um imparável que eu quero compartilhar hoje. Eu falei, repete comigo, fala: conexão com Deus, renovação de forças, expectativas, e eu quero falar sobre gratidão. Abre o versículo para mim, projeta por favor, amigo. Mateus capítulo 15, verso 32. Mateus 15, do 32 ao 39. Olha esse texto comigo. Vou ficar aqui do lado para você acompanhar. Olha para mim, diz assim: e chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Próximo. Mas os discípulos lhes disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Para aqui, para aí nesse texto, deixa ele projetado. Olha que interessante, irmão. Eu quero te ensinar hoje o que é gratidão. Jesus estava com uma multidão no deserto. Deserto tem lugar para comprar coisa, irmão?
Tem? Deserto é lugar de fartura? Deserto é lugar de escassez. Jesus estava num lugar de escassez. Jesus estava com um povo sem mantimento. Jesus estava numa situação difícil. E tudo que ele tinha para alimentar cerca de 10.000 pessoas, dentre homens, mulheres e crianças, eram 7 pães e alguns peixinhos. O que Jesus tinha era suficiente? Estou perguntando para você, o que Jesus tinha era suficiente? O lugar que Jesus tinha era um lugar bom? O lugar que Jesus estava com aquele povo era um lugar agradável? Era um lugar bom? Jesus estava num lugar de escassez? Jesus estava num lugar de falta? Jesus estava num lugar desagradável, sem conforto, e o que Jesus tinha não era suficiente. Talvez você hoje esteja num lugar desagradável onde você trabalha, talvez você esteja num lugar desagradável na sua família, talvez o que você tem na sua vida, ou nas suas finanças, ou no seu ministério, não é agradável, não é suficiente. Talvez exista alguma área da sua vida que se encontre também num deserto. Essa palavra é para você. Continua o texto, ele diz assim: então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes e, fala comigo, dando graças. Não, fala isso com mais fé e mais intensidade. Fala, dando graças. Mais forte, mais alto, diga. Mais alto, diga. Jesus estava num lugar agradável. O que Jesus tinha era suficiente, mas isso não impediu ele de levantar e falar: Pai, graças te dou. Meu irmão, percebe a grandeza disso? Olha para a riqueza desse texto. Era deserto, era escassez, o que ele tinha nas mãos era insuficiente, mas Jesus tinha um coração cheio de gratidão. Sabe o que é gratidão? É jamais abrir os seus lábios para murmurar ou para reclamar para com Deus. Dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Próximo versículo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Sabe o que é isso? Olha para mim. A gratidão precede a multiplicação. O imparável tem um coração grato, e quando ele se encontra num momento de escassez, ele ainda assim permanece grato. Quando o que você não tiver nas suas mãos não for suficiente, ao invés de murmurar, levanta suas mãos e adora, levanta suas mãos e agradece, levanta suas mãos e dê graças. Começa a falar: Senhor, o que eu tenho não é suficiente, mas ainda assim eu tenho motivo para te agradecer. Eu te agradeço pelo meu trabalho, mesmo quando ele estiver ruim. Eu te agradeço pelo meu ministério, mesmo quando ele estiver ruim. Eu te agradeço pela minha família, mesmo quando as coisas estiverem ruins. Eu te agradeço por aquilo que o Senhor me deu. E quando Deus olha para você e encontra um coração grato, a gratidão abre os céus para derramar multiplicação. Nada é pequeno quando está nas mãos de um multiplicador. Nada é pequeno quando está nas mãos de um multiplicador. Os 7 pães e alguns peixinhos estavam na mão. Era insuficiente para alguns, ao olhar de alguns, mas na mão do multiplicador não. Quando você tem um coração grato, você não para. Quando você tem um coração grato, você não desiste.
Quando você tem um coração grato, essa também é uma grande marca de um imparável. E eu quero declarar hoje sobre a tua vida. Eu não vou prolongar mais, meu horário fechou. Mas eu quero declarar hoje que Deus está levantando homens e mulheres imparáveis na Sara Mococa. Deus está liberando essa unção. Eu e minha esposa passamos por muitos desertos com o nosso filho, muitas batalhas. Eu compartilho que os últimos 3 anos nossos foram muito pesados, muito difíceis. Meu pai faleceu há cerca de 2 anos, mas antes dele morrer, ele entrou num quadro de demência. Ele teve câncer, depois do câncer ele teve o Parkinson, depois teve câncer, e aí entrou num quadro de demência. Foi muito difícil, muito pesado, muito complexo estar com ele. Foi um homem que serviu a Deus por muitos anos, e adoeceu, e foi complexo pra gente. E eu me lembro que meu pai ficou internado, e eu revezava, eu tinha que trabalhar. Eu sou militar do exército há 19 anos. Eu lembro que eu tinha que ir para o trabalho, sair do trabalho e ir para os meus compromissos na igreja, sair da igreja e ir para o hospital, e dormia no hospital com meu pai. Todos os dias eu via meu pai naquela situação. Foi muito difícil para mim. E aí nesse tempo meu filho tinha crises durante a noite, não dormia, e nós vivemos uma batalha muito intensa, muito difícil. E nem um só momento os nossos lábios se abriram para murmurar. Sabe por quê? Porque a murmuração é música para os ouvidos do diabo. Seu deserto é do tamanho da sua língua. Essa frase é dela. Ao invés de murmurar, comece a agradecer. Mesmo que o que você tem nas suas mãos não seja suficiente, você já tem motivo para ser grato. E a gratidão precede a multiplicação. E eu quero ministrar essa unção. Batalhas vieram, nós não paramos. Dificuldades vieram, nós não paramos e nem vamos parar. Vocês têm pastoras que enfrentaram muitas batalhas e não pararam. E eu quero ministrar essa unção. O ano que vem, na próxima celebração, você não vai estar fora, você vai estar aqui e ainda vai trazer uma multidão contigo. Você não entendeu, você não está na minha fé não. Nas próximas celebrações você não somente vai estar aqui, mas também vai trazer uma multidão contigo. Eu te proíbo de parar, eu te proíbo de desistir, eu te proíbo de olhar para trás. Eu declaro que você se torna hoje um imparável.